Você já olhou para o reflexo no espelho e teve a impressão de que ele se moveu sozinho? Já pensou que, no momento em que pisca, algo do outro lado também pisca, mas não é você? Talvez seja apenas um truque da mente. Ou talvez seja algo muito mais antigo, muito mais faminto do que você pode imaginar. Naquela noite chuvosa, Isadora não estava preocupada com nada disso. Para ela, os espelhos eram apenas superfícies comuns, até o dia em que se tornaram portas abertas para um inferno que ninguém poderia conter. Tudo começou com a saudade, com uma dor que se agarrava ao peito dela como um punhal cravado em carne viva. Quando comprou o tabuleiro Ouija, não queria outra coisa senão ouvir a voz da mãe morta. Só algumas palavras, um sussurro, qualquer sinal de que o amor não acabava com a morte. Mas amor nenhum atenderia ao chamado. Isadora não sabia que, naquela madrugada, o vidro da mesa não só ampliaria seu desejo como serviria de convite para outra coisa, algo que aguardava apenas uma brecha. A primeira resposta que recebeu soou como uma carícia, uma pequena vibração na madeira, uma sensação de presença. Mas quando a vela piscou e a superfície refletiu aquele vulto que não era dela, Isadora percebeu que havia aberto um caminho que não conseguiria fechar. E o reflexo sorriu. Não era o sorriso de sua mãe. Não era humano. A partir desse instante, cada espelho da casa, o do corredor, o do banheiro, o pequeno retângulo sobre a penteadeira, passou a vibrar. Cada superfície refletora pulsava como uma ferida aberta. E a coisa, seja lá o que fosse, não precisava mais da permissão de ninguém. Bastava que alguém olhasse para dentro do vidro por tempo suficiente para que ela passasse. Naquela mesma noite, enquanto Isadora dormia no sofá, sons começaram a ecoar pelos corredores. Um arranhar persistente, como unhas compridas riscando o azulejo. Quando ela abriu os olhos, viu que o espelho do corredor estava coberto de um vapor estranho, uma névoa que se agitava de dentro para fora. E no meio daquela névoa, duas mãos finas se apoiavam no lado interno da superfície, pressionando contra o vidro até ele rachar. Ela se levantou, mas o corpo não respondia como deveria. Era como se o ar tivesse ficado pesado, grudado na pele, empurrando-a de volta ao sofá. Os cacos começaram a se abrir, formando pequenas fendas negras. Dali, algo começou a rastejar, um vulto disforme, todo feito de sombras que pareciam engolir a luz do abajur. O som que vinha do espelho era quase um sussurro. Mas dentro daquele sussurro, Isadora reconheceu seu nome. O tabuleiro, sobre a mesa de vidro, tremia sozinho. As letras entalhadas reluziam na penumbra, como se estivessem vivas. A planchete se movia devagar, arrastando-se por sílabas que ela não tinha coragem de ler em voz alta. O reflexo da criatura no espelho rachado pareceu erguer o rosto, um rosto que não tinha feições, só uma superfície escura e brilhante onde a boca deveria estar. Quando a boca se abriu, o som preencheu todo o quarto. Não era um grito, nem uma fala. Era um eco profundo que parecia vir de muito longe, de um lugar onde nenhum humano deveria chegar. Era o som de algo que esperou tempo demais para ser solto. E agora que estava do outro lado, nada poderia mandá-lo de volta. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. A casa onde Isadora morava parecia ter parado no tempo depois da morte da mãe. Era um sobrado antigo, com paredes amarelas e piso de madeira que rangia a cada passo. Os móveis, quase todos herdados dos avós, davam ao ambiente um cheiro de passado, uma mistura de mofo, verniz envelhecido e lembranças que ninguém queria perturbar. No centro da sala ficava a grande mesa de vidro. Desde pequena, Isadora achava estranho como aquela superfície parecia sempre tão limpa, refletindo tudo com perfeição exagerada. A mãe costumava cobri-la com toalhas pesadas para não ver o reflexo à noite. Mas depois que a doença a levou, Isadora se acostumou a deixar o tampo exposto. Talvez fosse a forma inconsciente de manter algum contato. Uma maneira de sentir que, de algum modo, ela ainda estava ali. Era uma menina de 16 anos, cabelos pretos compridos que viviam presos em um rabo de cavalo. Os olhos escuros sempre tinham um brilho triste, como se ela carregasse uma saudade impossível de apagar. Quando não estava estudando, passava horas olhando o retrato da mãe sobre o aparador, uma fotografia antiga, onde a mulher sorria, segurando Isadora bebê no colo. Às vezes, a garota sussurrava perguntas ao retrato, na esperança de ouvir respostas. Mas o silêncio era tudo que vinha de volta. Na escola, ela era conhecida por ser calada demais. Alguns colegas diziam que Isadora conversava sozinha pelos corredores.
Outros, que ela tinha algo estranho no olhar. Mas ninguém sabia do vazio que a consumia quando chegava em casa e encontrava todos os cômodos mergulhados em sombras. Ninguém sabia das noites em que chorava no chão da sala, com o tabuleiro Ouija apoiado sobre a mesa de vidro, esperando que alguma letra tremesse sob seus dedos. O tabuleiro tinha sido comprado na única loja esotérica do centro. Uma vitrine minúscula, entupida de velas, incensos e cristais. O dono, um homem baixo e careca com olhos avermelhados, não parecia surpreso quando ela pediu o Ouija. Apenas arqueou uma sobrancelha, como se aquilo acontecesse com mais frequência do que deveria. Tem certeza do que vai fazer? Ele perguntou, entregando o embrulho. Eu só quero falar com a minha mãe, disse Isadora, com a voz embargada. Às vezes, quem responde, não é quem você espera, alertou ele, quase num sussurro. Mas a dor dela era maior do que qualquer aviso. Naquela mesma noite, Isadora se trancou em casa, apagou todas as luzes e acendeu 3 velas ao redor da mesa. O silêncio era tão profundo que conseguia ouvir a própria respiração. Quando pousou as mãos sobre a planchete, os dedos tremeram. Mesmo assim, ela perguntou, Mãe, você está aí? Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então a planchete se moveu 1 centímetro. Só um deslize mínimo, mas suficiente para fazer o coração dela disparar. As lágrimas vieram antes que conseguisse segurar. Ela repetiu a pergunta, a voz rouca, Mãe, sou eu. É a Isadora. O vidro da mesa refletia tudo, o rosto molhado, as velas tremulando, o contorno trêmulo da planchete. Quando ela ergueu os olhos, teve a impressão de ver um vulto no reflexo, uma forma pálida, muito alta, parada bem atrás da cadeira onde ela se sentava. Ela piscou, e a forma sumiu. Isadora respirou fundo, convencida de que era apenas o medo pregando peças. Mas no fundo, algo sussurrava que a saudade tinha aberto uma porta que jamais deveria ser tocada. Naquela noite, enquanto o vento batia contra os vidros da janela, o tabuleiro permaneceu sobre a mesa, imóvel, silencioso. Mas o reflexo não estava quieto. As velas tremiam como se algo respirasse dentro do vidro, tentando sair. E, do outro lado, olhos invisíveis se abriam pela primeira vez em muitos anos. No dia seguinte, Isadora acordou com a estranha sensação de que alguém a observava. O quarto estava banhado por uma luz cinzenta que tornava tudo pálido, como se o mundo tivesse perdido a cor durante a madrugada. Quando se levantou, sentiu o frio subir pelos pés descalços, passando pelos joelhos até enrijecer a nuca. O tabuleiro continuava na sala. A planchete repousava no centro, como se nunca tivesse se movido. Mas quando ela se aproximou, viu algo que não estava ali na noite anterior, um traço comprido riscando o vidro da mesa. Uma fissura fina, quase imperceptível, que começava bem debaixo do tabuleiro e seguia até a borda. Isadora passou o dedo sobre a marca, e um calafrio percorreu sua espinha. O vidro parecia mais frio que o resto da superfície, como se ali dentro ainda houvesse algo respirando. Ela não comentou nada com o pai quando ele voltou do turno noturno. Ele estava cansado demais, sempre calado, trancado no próprio luto. Talvez por isso, ninguém jamais soube do que ela sentia. Nem mesmo quando, naquela mesma tarde, a fissura aumentou. Primeiro, era só um fio. Depois, parecia se abrir como uma fenda, mostrando uma escuridão que não deveria existir atrás de um tampo de vidro. À noite, Isadora decidiu tentar de novo. Talvez, pensava ela, fosse só um sinal, um jeito da mãe mostrar que ainda estava ali. Acendeu as velas, respirou fundo e apoiou os dedos trêmulos sobre a planchete. As chamas projetaram sombras nas paredes, sombras que pareciam se mover em direções contrárias às da luz. Mãe, sussurrou. Preciso ouvir sua voz. Por favor. Os segundos se arrastaram, e nada aconteceu. Até que o silêncio foi quebrado por um estalo seco. Um som pequeno, mas tão inesperado que ela ergueu o rosto num sobressalto. O espelho do corredor, do outro lado da sala, tremia levemente. Parecia vibrar, como se alguém batesse do outro lado. Isadora prendeu a respiração. Quando deu um passo para perto, viu, por um segundo, uma mão pálida espalmada contra o lado de dentro do espelho. Ela recuou, o coração batendo tão forte que sentiu dor no peito. As velas se apagaram sozinhas. Na penumbra, o reflexo no vidro continuava mais claro que o restante do ambiente, iluminado por uma luz doentia que parecia não vir de lugar algum. E ali, atrás do vidro, o vulto se formava outra vez, mais definido, mais sólido.
tão alto que quase tocava o topo da moldura. Isadora não conseguiu gritar. Não conseguiu mexer as pernas. Quando piscou, a mão desapareceu. Mas o espelho continuava embaçado, coberto de um vapor que pulsava devagar, como se respirasse. Ela pensou em correr para o quarto, trancar a porta e se enfiar embaixo das cobertas. Mas não conseguiu dar nenhum passo. Porque no reflexo, mesmo na penumbra, algo se mexeu mais uma vez. E dessa vez não era apenas uma forma, era um rosto. Não era o rosto da mãe. Era liso, sem olhos, sem boca, só uma superfície negra e reluzente que tremeluzia como um lago de piche. Ainda assim, ela sabia que aquilo olhava de volta. Naquela madrugada, Isadora ouviu passos se arrastando pela casa. O barulho vinha de dentro das paredes, do teto, do chão. E todas as vezes que ela tinha coragem de encarar algum espelho, via a mesma figura, aproximando-se a cada aparição. Quando amanheceu, estava encolhida no canto da cozinha, segurando uma faca que não adiantaria nada contra aquilo. Ela pensou em quebrar todos os espelhos. Mas então lembrou, o tampo da mesa de vidro ainda estava ali. E a rachadura parecia cada vez mais aberta. Às vezes, ela tinha certeza de que, se encostasse o ouvido, ouviria algo chamando seu nome bem lá no fundo. Quando finalmente conseguiu dormir, já não era mais a mesma. Uma parte dela sabia que o que havia começado não poderia ser desfeito. E que a coisa do outro lado estava só esperando o momento certo para atravessar por completo. Na madrugada seguinte, a casa parecia viva. Cada parede estalava como ossos se partindo, e o ar estava tão denso que Isadora mal conseguia respirar. A rachadura no tampo da mesa de vidro se alargava lentamente, milímetro por milímetro, como uma ferida que se abria sozinha. E do outro lado, ela tinha certeza de que algo observava. O relógio parou às 3h03, o mesmo horário em que a mãe morreu no hospital. Foi quando os espelhos começaram a vibrar em uníssono. Primeiro, o do corredor. Depois, o pequeno no banheiro. E por último, o grande na sala, que refletia o ambiente inteiro numa imagem distorcida. O som era como um lamento abafado, um canto de agonia que se erguia pelo vidro e se espalhava pela casa. Isadora estava sentada no chão, as costas contra a parede, o tabuleiro Ouija sobre o colo. As velas se apagaram quando o canto começou. Então, o silêncio caiu. Um silêncio tão profundo que o coração dela pareceu ecoar como um tambor. Foi nesse instante que percebeu, o reflexo no grande espelho já não era dela. A forma no vidro tinha a mesma silhueta, mas era mais alta. Os braços eram longos demais, esticados como tendões ressecados. O rosto era liso, sem feições. Mas uma boca negra se rasgava no lugar onde deveria estar um queixo. Uma fenda que ia de um lado ao outro, mostrando camadas e camadas de dentes pontiagudos que se mexiam, rangendo uns contra os outros. Quando a boca se abriu, o vidro começou a trincar. As fissuras surgiram em linhas finas que corriam pelo reflexo como raízes. Então, a voz saiu, um ruído grave, tão intenso que a fez cair de joelhos. O som parecia rasgar não apenas os ouvidos, mas a mente. Um chamado antigo, feito de palavras que não pertenciam a nenhum idioma vivo. Isadora. A voz disse seu nome como se fosse um segredo maldito. Ela tentou recuar, mas o chão parecia grudado em seus joelhos. O tabuleiro tremeu em seu colo, e a planchete começou a mover-se sozinha. Letra por letra, desenhou a mensagem. VUCMCHAMU. Ela cobriu os ouvidos, mas o som continuava dentro da cabeça. Quando ergueu o olhar, a superfície da mesa de vidro estava rachada até quase se partir. A criatura do espelho ergueu um braço, pressionando a mão contra o outro lado. O vidro rangeu como se fosse gritar. Então, a mão começou a atravessar. Primeiro os dedos, longos, finos, pretos como petróleo, depois a palma, que gotejava uma substância espessa. Cada gota que caía no chão queimava o piso, abrindo pequenos buracos fumegantes. Isadora finalmente conseguiu se levantar e correu para a cozinha. Mas o espelho sobre a pia já estava tomado pela mesma névoa. No reflexo, a criatura caminhava em direção à porta que ela tentava abrir. Quando girou a maçaneta, percebeu que a fechadura estava travada por dentro. Como se a casa inteira conspirasse contra qualquer fuga. A voz ecoou de novo, mais perto. IUVUATRAVISSAR. Ela correu até o quarto e empurrou o armário contra a porta. O coração martelava tão rápido que parecia prestes a explodir. Quando se virou, viu que o pequeno espelho pendurado na parede já mostrava a silhueta disforme.
A criatura estava em todos os reflexos, ao mesmo tempo. Foi então que ouviu o estalo final. Um som seco, como um osso partido. O tampo da mesa de vidro se rompeu numa explosão de estilhaços. O tabuleiro caiu, e uma ventania gelada varreu o corredor. E, por aquele buraco negro que se abriu no vidro, o resto do corpo começou a passar. Primeiro, o tronco, que parecia costurado de sombras. Depois, as pernas finas que se dobravam em ângulos impossíveis. Quando a criatura ergueu a cabeça sem feições, a boca negra se alargou num sorriso impossível. Ela não precisava mais de um reflexo. Agora, estava aqui. O ar da casa pareceu se condensar num peso impossível. Cada respiração queimava a garganta de Isadora como se inalasse cinzas. A criatura saiu inteira pelo buraco no tampo da mesa de vidro. Seu corpo tinha uma consistência líquida que se solidificava ao toque do chão. E cada passo deixava marcas negras que se espalhavam em círculos, devorando tudo que encostava. Ela recuou até encostar na parede, com as mãos tapando a boca para conter o grito. Os olhos ardiam de tanto chorar, mas não havia mais lágrimas. No reflexo do vidro quebrado, a criatura era maior. Parecia crescer, inflar como se estivesse sugando todo o ar do cômodo. Quando a coisa ergueu o rosto, a fenda negra se abriu outra vez. E dela saiu um som que não era voz, era como 1 milhão de insetos rastejando dentro de um crânio vazio. Um zumbido tão profundo que Isadora sentiu o corpo inteiro vibrar. Cada osso parecia prestes a se despedaçar. Ela tentou rastejar até o corredor, mas o chão já estava coberto pela substância negra que queimava a madeira. Quando encostou a mão, sentiu a pele abrir como papel molhado. E o cheiro que subiu dali era tão nauseante que quase desmaiou. A criatura avançou sem pressa. Cada movimento era acompanhado por uma sequência de estalos, como articulações quebrando. O corpo alongava-se e se dobrava, assumindo formas que nenhum ser vivo deveria ter. Quando ficou a poucos passos de Isadora, a voz voltou. Agora, soava quase suave, como um consolo perverso. I-U-T-I-A-C-H-I-I. Ela começou a bater no chão com o punho, tentando se arrastar. Mas a coisa não precisava correr. Bastava estender a mão. Foi o que fez. Um braço fino, negro, envolto por uma fumaça que parecia sair das rachaduras do vidro, tocou de leve o ombro dela. Só isso bastou. O frio se espalhou pela carne, e a dor se tornou um clarão branco que apagou tudo. Isadora tentou gritar, mas não havia ar. A substância negra escorria do toque, penetrando pelos poros, subindo pela coluna, invadindo cada nervo. O corpo começou a se arquear, dobrando de trás para frente com estalos horríveis. Os ossos não resistiram por muito tempo. Um a um, partiram-se em ângulos tortos. A mandíbula se deslocou. As vértebras se partiram. E então a cabeça caiu para trás, pendurada apenas pela pele. A boca negra da criatura se abriu ao máximo. Dela saiu um vapor grosso, que envolveu o corpo de Isadora por inteiro. A pele começou a escurecer, coberta por manchas que se moviam como se houvesse insetos rastejando por baixo. E no reflexo do espelho estilhaçado, algo começou a acontecer. A silhueta que aparecia ali não era mais a da criatura. Era a de Isadora. Mas seu rosto não tinha feições. Era uma superfície lisa, negra, com a mesma fenda que se alargava em sorriso. Quando a criatura recuou, o corpo dela ficou parado. A coluna estalou devagar enquanto ela se endireitava. Então, com movimentos mecânicos, virou-se na direção do corredor. Na penumbra, a voz soou novamente, mas dessa vez vinha da garganta da própria garota. I-U-S-U-A-G-U-R-A. No reflexo quebrado, dezenas de olhos se abriram na superfície da nova Isadora. Cada olho piscava em descompasso. E a fenda da boca continuava se alargando. A coisa que um dia fora humana deu o primeiro passo, e as lâmpadas explodiram, uma a uma. Quando chegou à porta da sala, os espelhos ao longo do corredor começaram a brilhar com uma luz branca que se partia em feixes. Ali, naquele corredor frio, ficou claro que nada seria como antes. A entidade tinha atravessado por completo. Não precisava mais de convites, nem de perguntas no tabuleiro. Agora, ela possuía um corpo. E cada superfície refletora da casa, e de qualquer outro lugar, seria apenas mais uma passagem. E do lado de dentro dos espelhos, outras formas começaram a se mover, ansiosas para encontrar novos anfitriões. Na manhã seguinte, a vizinha estranhou o silêncio. A casa de Isadora costumava ter barulhos, passos, móveis rangendo,
O som do rádio antigo que o pai sempre deixava ligado quando chegava do trabalho. Mas naquele dia, não havia nada. Nenhum sinal de vida. Ela bateu na porta, chamou pelo nome da garota. O eco devolveu seu chamado, distorcido, como se as paredes estivessem ocas. Quando encostou o ouvido na madeira, ouviu um som baixo, quase imperceptível, um zumbido constante, parecido com o som de moscas. E algo mais, uma respiração abafada, vinda de todos os cantos ao mesmo tempo. A polícia arrombou a porta por volta do meio-dia. Encontraram o chão da sala coberto de uma substância negra que parecia vitrificada. Cada móvel estava rachado, como se uma pressão descomunal tivesse se espalhado pelos cômodos. Os espelhos haviam se estilhaçado, mas seus pedaços continuavam presos uns aos outros, formando superfícies irregulares que ainda refletiam o ambiente, e algo mais. Nenhum sinal de Isadora. Nenhum sinal do pai, que chegará pouco antes do amanhecer. Apenas rastros de passos finos, compridos, que cruzavam cada cômodo. E o tabuleiro Ouija, partido em duas metades sobre a mesa de vidro destruída, sua superfície manchada por marcas de mãos negras que ninguém conseguiu explicar. Mas foi no banheiro que o policial mais jovem viu aquilo que o fez largar a lanterna e correr para vomitar no quintal. O espelho sobre a pia não estava quebrado como os outros. Ele continuava inteiro, limpo. Só que no reflexo havia algo diferente. O corredor, iluminado por uma luz branca que não existia na realidade. E bem no centro do vidro, uma figura parada. Ela tinha o tamanho e a forma de uma garota. Vestia o pijama que Isadora usava na noite anterior. Mas o rosto era apenas uma superfície negra, lisa como piche. Quando o policial se aproximou, a figura ergueu a cabeça. A fenda onde deveria estar a boca se abriu devagar, num sorriso que parecia impossível. Ele recuou, tremendo. O reflexo esticou a mão, pressionando a palma contra o outro lado do vidro. A mancha negra começou a se espalhar pelo espelho, cobrindo tudo. E no instante antes de a imagem desaparecer, dezenas de olhos se abriram na pele lisa daquela coisa. Cada olho fixou-se no policial que gritava, e uma voz ecoou de dentro do vidro partido. MAIS. A equipe de perícia retirou o espelho do banheiro. Ele foi trancado num depósito policial, mas ninguém teve coragem de entrar para fotografá-lo. Alguns dizem que, à noite, a luz do corredor acende sozinha. E quem se aproxima jura ouvir passos leves, acompanhados de uma voz que sussurra nomes que não deviam ser conhecidos. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos contos sombrios.